amigos do Batendo Roda, com o Regi. Hoje o Regi está numa palestra, bem como eu já não estive em outras situações. Eu diria para você que hoje ele vai entrar no finalzinho se ele conseguir. Mas olha, eu tenho muita gente boa aqui para entrevistar hoje, para falar. Vocês vão adorar. Quem gosta de Fórmula 1 sabe que o assunto hoje é muito disso aqui, ó. Quer ver? Vou já pegar aqui para te mostrar uma coisinha. Vamos ver se é desse jeito ou se é de outro jeito. Mas olha, para você que gosta de Fórmula 1, perguntem tudo que vocês puderem, porque vocês vão gostar demais. Esse cara, ele não só, Fala, Rubens. ele não só é um irmão, mas para você brasileiro, porque assim, o Brasil às vezes não sabe. Gil de Ferran, esse cara correu não só de kart, andou de Fórmula Ford no Brasil, campeão, foi campeão por todos os espaços do mundo nos Estados Unidos e hoje é um cara que está colocando a mãozinha numa McLaren que está dando uma melhorada. Para você que não sabe, só para você que não sabe, é ou não é, Gilberto? Boa noite, Rubens. Tudo bem? Obrigado, viu, cara? Você... Cara, muito que legal. horas são Obrigado aí? pelo 10 convite. horas da noite? Você 10 horas da noite. Tá na Inglaterra, né? Estou na Inglaterra, exatamente. Aí, ó. Tem gente, o Cleiton acabou de escrever aqui, ó. Gil, uma lenda. Você é muito querido aqui no Brasil. Quando as pessoas te veem, eu te considero um irmão, então eu faço as brincadeiras, mas eu tenho um respeito muito grande pelo teu conhecimento. As pessoas falam que eu sou um grande acertador de carro, mas foi uma coisa que você sempre prezou, é ou não é? É uma coisa, você sabe de cabo a rabo um carro de corrida. Olha, Rubens, como você falou, a gente se conhece há muitos anos, né? Eu lembro da gente andando de kart junto em 1982. Eu com 10 anos e você com 20. Mas enfim. É mais ou menos, mas esse negócio da parte técnica do automobilismo, né? É um assunto que sempre me interessou. Essa que é a grande verdade, entendeu? Desde que eu era criança, talvez seja por causa do meu pai, entendeu? Que ele era um engenheiro, trabalhou a vida inteira para a Ford, mas eu sempre me interessei muito pelo assunto, né? Você sabe como é, né? Quando você se interessa pelo assunto, você acaba aprendendo alguma coisa, né? E, aliás, isso é uma coisa que eu sempre adorei do automobilismo, não mesmo enquanto piloto, entendeu? Onde o ser humano e a máquina se juntam. Sim. Me fala, você hoje tem uma aliança muito forte com a McLaren que já vem há algum tempo, né? Uhum. Dessa aliança é o que interessa para o Brasil. A gente não quer saber dos pormenores, mas essa aliança a gente quer saber. Desde que você realmente viu o que faltava, os pinguinhos nos is, algumas situações, o que você conta para a gente hoje daquilo que você está fazendo? Porque nem todo mundo do Brasil sabe que esse carro tem a tua mão. Então, é importante que você fale para nós. Olha, Rubens, não é que tem minha mão, né? Um pouquinho de história, para talvez poder entender melhor o que eu estou fazendo na McLaren. Quando eu vim para a McLaren em 2018 para ajudar o Zak a reorganizar a equipe e tentar virar as coisas para 19, eu conheci um tal de André Stella, que você deve conhecer muito bem. Ele era data, para todo mundo saber, ele era data, ele trabalhava com telemetria no carro do Schumacher. Ele não era nem um engenheiro, mas era um cara fora da curva, já era um gênio da telemetria ali.
Então, o Andrea era um dos principais diretores da McLaren na época. A gente desenvolveu um relacionamento muito próximo, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. A gente se entendia muito bem. E a gente conseguiu dar uma virada de 18 para 19. A McLaren começou a melhorar. Aí, quando ele foi chamado para ser team principal, tanto ele, para te falar a verdade, quanto o Zach também, me ligaram e falaram: olha, você pode vir aqui ajudar a gente, né? Tem muito trabalho para fazer. E eu vou te falar, Rubens, é muito divertido mesmo, né? Porque é um relacionamento onde tem muita confiança, muita abertura. A gente fala 10 vezes por dia com todo mundo, tá? E os resultados estão melhorando, né? Mas ainda tem muito trabalho pela Mas frente. fala, ó, eu leio muito o que as pessoas escrevem aqui e muita gente, eu vou falar alguma coisinha assim, o cara fala assim, Gil, leva o Drogovic para a McLaren. Gente, não é assim, não é simplesmente levar, né? Eu falo muito disso aqui. Com certeza, o apreço do Gil pelo Brasil e por tentar fazer alguma coisa pelos brasileiros é gigante, mas você tem que estar em pauta, né? E o Gil tem dois pilotos gênios. Ele não tem só um. Então, Tem é mais dois. difícil ainda. Então, são dois. Para quem não sabe, tanto o Norris quanto o Piastri são dois achados. O Norris, ele já vem numa carreira longa e está batendo na porta. E o Piastri, ele ganhou tudo que ele fez. Então, com certeza, né, domingo foi uma pena, porque o sábado foi tão especial, né, para o Piastri, que no domingo a gente esperava até muito mais. Mas, de qualquer forma, é isso, né, Gil? A gente não pode simplesmente falar do Brasil, porque a companhia, antes de tudo, nesse momento, né? E tem que reorganizar, porque chegaram a um patamar muito mais alto, mas ainda não estamos ganhando. Então, temos que melhorar ainda mais. É isso, né? Rubens, eu vou te falar. Eu acho que você acertou na mosca, né? A gente tem dois pilotos fantásticos. É. Né? O Lando, quando ele apareceu, obviamente ele teve uma carreira espetacular no kart e subindo. Eu lembro do primeiro teste, um teste que a gente fez com ele na Hungria para tentar resolver se ia, se não ia. Realmente ele é fora da curva, né? E tem demonstrado isso ao longo dos anos, né? Aliás, nessa última corrida de Spa, embora a gente só tenha terminado com um sétimo lugar, no meio da corrida foi uma daquelas situações onde o meu queixo caiu. Eu falei, nossa senhora, esse rapaz acelera muito. Né? Ele Eu realmente assim, ele fez a corrida em 5, 6 voltas. Foi muito, muito bem mesmo. Enfim, e o Piastri, como você falou, né, ganhou tudo nas categorias júnior. Rubens, vou te falar, ele é um piloto impressionante. Muito calmo, muito medido, humilde e extremamente rápido, né? É uma das coisas que mais me impressionou em Spa, foi o fato que parecia fácil, né? E você já andou lá, eu já andei lá, sabe? Chove, seca, pneu mole, pneu duro, pneu de chuva, e ele não parecia que ele estava fazendo isso há 20 anos, né? E a grande verdade é que a primeira volta que ele fez de Fórmula 1
com pneu seco em Spa foi na classificação. Isso foi realmente impressionante. Ô Gil, sem entrar muito no lado técnico, mas você sabe que eu tenho um olho clínico para essas coisas. Por que decidiram assim, por que decidiram ir com tanta aerodinâmica para a corrida? Porque para vocês pessoas que gostam de automobilismo e estão aqui no Batendo Roda, vocês acham que eu posso ter falado com o Gil, mas é que o Gil vai falar assim, esse filho da mãe ainda gosta disso. Cara, o que ele falou agora foi o seguinte, que o Norris fez a corrida em 5, 6 voltas. As 5, 6 voltas foram aquelas que começaram a dar aquele pinguinho. E assim, o setor do meio de Spa-Francorchamps é um setor que a aerodinâmica funciona muito. Então, quando a chuva começou, esse cara andava tanto mais, você viu ele passando uns 2 por fora durante a corrida, passou lá embaixo na 7, passou na 10, passou um monte de gente por fora. Por quê? Porque o carro dele estava muito mais acertado para aquela situação. Em 6, 7 voltas, que foi o que o Gil falou, ele fez a corrida dele. Porque se você pensar em passo mesmo, em ritmo, ele era 14º, 15º, que era aquilo, no começo da prova, ele foi para lá para trás, né? Mas e por que, então, ele com a asa aberta, ele não chegava, assim, ele não pegava nem vácuo de uma Williams, né? O que leva a decisão, sabendo que poderia sim chover, mas assim, outras equipes não tiveram essa decisão, né? Por que isso, Gil? Olha, Rubens, não tem como negar que a gente estava andando com um pouco de arrasto demais. Sim. Né? Isso ficou claro para a gente já na classificação. Né? Para nós, era o melhor pacote que a gente tinha. Né? O pacote mais eficiente, onde o carro tinha melhor performance. Independente da chuva. Independente da chuva. Tá. Mas, obviamente, em situações de corrida, estava claro que a gente estava um pouco mais lento na reta, e isso, em situações de corrida, dificulta um pouco. Como você bem disse, com esse tempo variável, isso, de certa maneira, em certas situações, acabou ajudando um pouco. Sim. Mas, em condições estáveis, esse déficit de velocidade na reta estava um pouco difícil, como deu para ver no começo da corrida, onde realmente não tinha como o Lando se defender. O pessoal tá falando assim, quando eu fui entrevistar, colocar o capacete do meu entrevistado aqui. O Gil nunca me deu um capacete. E se você for me dar, mentira, eu quero um Simpson. Mentira. Eu quero um Simpson, tá? Eu quero aquele que chama assim. Eu quero um Simpson. Você vem aqui na minha salinha e escolhe o que você quiser para você levar, mas eu quero Simpson. Eu tenho a imagem das antigas, Rubens. Então, entendeu? e você pode. Aqui a gente tem. A salinha tem de tudo aqui. Ô, louco! Tem capacete do Dário também, olha lá. Tem. Aqui tem pedaço de Fórmula Indy, tem pedaço de Fórmula 1. Christian viu. David, olha lá, que legal. Muito legal. Aquele da ponta ali é do Vettel e depois o do lado é daquele do Alonso. Quando ele me deu o capacete, o Alonso me deu o capacete, que ele era da McLaren, eu falei, puta vida, não tem nenhum pedaço dele daquele azul dele, né? Mas esse capacete foi filho único, ele andou 1 ano lá só, né? Então, depois virou um negócio. O do Felipe, acabou de entrar aqui agora, esse aqui, ó, o Felipe é desse tipo assim, ó, que eu quero o seu, tá? Meu Simpsonzado, assim, ó. Eu tenho desse. É bom. Olha, tem muita gente aqui fazendo perguntas, mas essa aí, ó, eu vou deixar para ele para saber se ele quer mexer com isso ou não. Mas o que de ruim tirou? Eu sempre falo isso. Para mim, a parte aerodinâmica é tudo. Mas o que de ruim tirou que de repente colocou e o carro começou a andar bem, sendo que a gente vê uma Mercedes que pode fazer, não sei o que, e não tá conseguindo melhorar? O que você resumidamente pode ver disso?
Olha, Rubens, como você falou, né? A parte aerodinâmica é realmente a parte mais importante, a parte que domina, vamos dizer assim, num carro de Fórmula 1. Para te falar a verdade, não só no carro de Fórmula 1, num carro de Fórmula Indy é igual, num carro de protótipo é igual. Você me fala aí como é que é os estoques que você anda, mas realmente a parte aerodinâmica domina. O A Zac gente teve Brown, o Zac Brown CEO, é esse dele ou não? o quê? Tem O no Zac Brown No Instagram que está escrito Zac Brown CEO. Ele está falando, ele. you, it's past your bedtime, so probably it, my friend. Zach, I just invited him to say, but he's not saying anything, so don't worry, he's not telling anything. I'm pressing him, but he doesn't actually show up, so all Yeah, good. Zach, relax. I'm going to bed in a second. I see you tomorrow morning. Que a gente tá falando mesmo? Esqueci. A parte dinâmica. Das melhoras do carro. Não, o carro teve uma melhora aerodinâmica, né? Mas não é só isso, né, Rubens? Você pode ver, está tudo melhorando um pouco, né? Como a equipe opera, você vê que a gente teve o melhor Silverstone, sabe? Está tudo melhorando pouco a pouco, muita atenção, muita intensidade, a parte mecânica do carro, como a gente acerta o carro, como a gente opera o carro, enfim, aquela coisa que você conhece bem. Todos os pequenos detalhes acabam fazendo uma grande diferença. Sim, com certeza. Tá bom. Você viu, gente, que ele se tornou bem inglês nessa resposta. Ele falou e não falou nada, mas a gente já sabe. Rubens, que isso? A gente já sabe. Você viu que eu também tenho minha parte de entrevistador. Eu até pressiono um pouquinho essa coisinha, mas você está ficando jornalista profissional agora. Eu não, é que eu trabalhei dos dois lados e eu sei como a gente, né, tem horas em que eu era repórter para fazer o grid ali de Fórmula 1 e vinha aquela informação que o cara falava assim, vai no Hamilton agora. Você chegava na frente dele assim, fala assim, não, agora não. Ele agora não vai falar. Daqui a pouco eu vou, mas agora não dá. Então, escuta, posso falar? Parabéns por você e pelo seu filho, cara. muito fiquei legal. muito contente aí quando eu vi a comemoração aí de você com o Dudu, muito bacana, Rubens. Eu fiquei realmente emocionado e queria registrar isso aqui. Parabéns. Eu sou pai também e imagino como você se sentiu. Agora chega, né? Deixa ele andar. Não, que chega. Eu quero correr até. Eu quero bater todos os recordes de andança pelo. Mas não porque eu quero bater, o que eu gosto. O que eu vou fazer? Esse fim de semana tem Velocitar, velho. Eu não vejo a hora de. Nossa, é assim, é muito. A Stock Car é muito competitiva, como você sabe, né? Então eu tava até falando, teve alguém que passou aqui e falou assim: leva o Gil para correr de Stock. O Gil não cabe mais no Stock, chefe. Você não tem. Tá difícil, cara. Duas voltas e chega, não muito mais também. E é isso. O Stock Car não tem uma evolução como você, por exemplo, poderia pensar aerodinâmica, se bem que ele tem uma carga aerodinâmica que se você aumentar a asa, você sente, mas não é aquela coisa toda. E o Stock Car você tem que aprender a guiar, né? Você aprende a guiar porque você pode andar muito próximo, você pode, até pela falta de aerodinâmica, né? De um carro de turismo normal. E tem muita pegadinha no carro. Você também não pode mexer tanto em setup, mas esses pneus novos da Hankook estão fazendo diferença. Tem muita coisa para aprender deles, tanto como calibragem, como
cambagem, toda essa coisa. Isso eu amo, né, cara? Você sabe que eu não consigo... Deve estar a mil, Não. você, Maurício. E assim, ó, vê de longe ali, ó, o simulador ligado ali. Eu tava ali antes de vir para cá. Então, Rapaz, enquanto tu é doente, enquanto eu Rubens, tu é conseguir... doente. Mas é isso mesmo, né? Enquanto eu tiver com paixão por essas coisas, não tem... Eu adoro. Eu vou te falar o que eu fiz, Gil, que aí você vai falar que é doente mesmo. Fala. No fim de semana passado, eu não sabia que dentro do iRacing tinha subida de montanha. Nunca fiz subida de montanha. E aí, o Dudu pegou umas fazer dicas. Pikes Peak. Então, mas é loucura essas coisas, né? Eu fiz um... Não. Você tá louco. Assim, eu no Rally, Gil, quando o cara falou assim, perigo 3, colina, eu falei, eu botei... Brum, 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 eu botei primeiro. Eu olhando assim, lá para baixo, eu falei assim, meu pai do céu. Pelo menos na Fórmula Indy com 400 por hora, você sabia onde você ia bater, né? Pelo menos... Não, eu vou te falar, cara. Eu vejo algumas vezes esses vídeos do pessoal andando de rally. Eu já tentei uma vez, falei, não, isso aí não é para mim, não. Deixa para lá. O rally é fenomenal. Eu volto daqui a pouco na vida de montanha. O rally é fenomenal. A única coisa que você tem que conhecer o teu companheiro. Então, eu tô ali, o Bump era meu navegador e ele falando, perigo 1, perigo 2, o perigo 3 era muito perigo. Aí, perigo 2, tá? Eu falei, esses perigo 2 dele... Fica perigo. Por que ele fala perigo? Não é fala perigo. Ele direito fala, tinha uma palavra. Gente, vocês que sabem qual é a palavra que ele falava? Tinha uma palavra, cureca. Cureca. Cureca 3, cureca 2, e assim era o perigo. Era o tanto de perigo. Só que aí ele mandou umas cureca 2 lá no momento. Que era 3. três. Eu falei assim, não. Peraí, era muito menos, cara. Eu falei, não, dava para ir. Aí uma hora ele falou lá, cureca 3, entrada de fazenda. Aí eu falei, tá de brincadeira. Gilberto, eu queria te agradecer. A última pergunta é o seguinte, eu quero saber se você lembra dos nossos mecânicos da Inglaterra, qual foi o apelido que eu ensinei pro cara para ele ficar falando toda vez que ele olhava para você. Quero ver se você lembra. Não lembro, cara. Qual era o... Você lembra aquele cara que era do meu... Ele era da minha equipe, mas não era do meu carro. Ele olhava e falava assim, Gil de Cabeção. Da cabeça. Não, e com o Instagram pertinho, é pior ainda, né? Maior ainda. Cara, eu vou te falar, eu tenho saudades daquela época, Rubens. A gente se divertiu bastante. Eu não trocaria esse tempo por nada, entendeu? Correr com você, com o David, que ainda é um grande amigo meu. Foi uma época maravilhosa na minha vida, aprendi muito, muito legal. Outro dia, aliás, apareceu um monte dessas corridas no meu canal de YouTube, aí, das corridas de Fórmula 3, e nós correndo juntos e tudo mais. Muitas saudades, cara. Muito obrigado, parabéns por todo o seu trabalho que você tem feito aí, pela dedicação e o amor ao esporte. Dê um beijo na Angela, em toda a família, e a gente se vê aqui no Brasil, se não se ver antes, porque um dos filhões tá correndo na Espanha, então qualquer hora eu pinto aí. Tem café bom lá hoje em dia, pode aparecer lá. Tá bom. Valeu, tchau, Gil. Rubens. Obrigado, Grande velho. abraço. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tchau. Bom, gente, eu vou continuar aqui, vamos ver. Eu tenho mais um convidado que vocês amam, gostam. Espero que vocês tenham curtido essa parte aqui com o Gil. O Gil está trabalhando sim, né? Para que o Michael perguntou se ele está trabalhando na McLaren. Ele está sim trabalhando na McLaren. É um dos caras que está fazendo um papel assim muito, muito diferente. Ele tem ajudado demais a Ferrari, a McLaren a subir. Para quem entrou agora, o Reginaldo tá dando uma palestra, acho que é no Recife. Alguém falou para mim que ele tá no Recife, só que a internet dele tá muito ruim, então eu vou ficar por aqui. Eu convidei também o Tony Canaan para participar, até porque o Gil tem um papel
na Inglaterra, ali com a McLaren, que o Tony está tendo esse acesso nos Estados Unidos. Então, eu queria que o Tony falasse exatamente, né, das coisas da Fórmula Indy. Mas, ó, a gente vai ficar aqui, a gente vai esperar ver se o Tony... Não, o Regi não é só o fato que ele tá fora, então com certeza tem alguma situação aí dele, não dá muito para fazer. Eu vou esperar o Tony para ver e eu quero responder a pergunta de vocês. De qualquer modo, vou falando para vocês a corrida, como eu sempre faço, e vou lendo aqui um pouquinho para vocês. A corrida, ela foi marcada não só a sprint mais pela chuva, mas a corrida a sprint, toda a situação do fim de semana foi marcada pela pista molhada e a pista secando. Em pouquíssimos momentos a gente teve uma pista completamente seca, né? Eu, quando ia dar uma olhada assim, eu torcia para estar chovendo na Fórmula 3, porque o Caio, quando ele ganhou, foi uma alegria muito, muito grande. O Bortoleto tá quase, falta 1 ponto, se eu não me engano, para ser campeão, então a gente tá bem na fita nesse quesito, não tem problema. Mas eu estava falando pela chuva, porque tem carros que andam melhor na chuva do que no seco na Fórmula 1, e não foi diferente. Uma que chamou a atenção, a Alfa Romeo não andava na chuva. Quando começou a secar, o Regi está falando, estou a 60 km de Recife, a palestra terminou agora, mas a internet está muito ruim, está assistindo. Então tá, depois dá uma olhada se tem alguma pergunta que você faria ou algum comentário a mais, tá, Regi? Eu vou estar por aqui conduzindo, estou esperando o Tony para ver se ele entra, mas o Tony também estava na pista. Então, ó, o Bortoleto está a 2 pontos. Pronto. Eu gosto de vocês porque vocês acertam na hora a situação. Mas eu estava falando, a Alfa Romeo estava muito ruim, né? Eles não conseguiam andar na chuva e no seco estavam melhores. A gente viu uma situação. Mas o que mais chamou a atenção para você que gosta da técnica e gosta, foi o que o Gil acabou de falar, que o Norris fez a corrida em mais ou menos 6 voltas. Por que isso? Porque foi na hora que começou a chover, dar aqueles pinguinhos, e aí, cara, foi demais da conta que ele andou. Peraí que precisa... Isso aqui, ó. É impressionante. O que leva uma pessoa a colocar assim, como é que chama? Um computador para ficar mandando mensagem e acha que a gente vai cair. Assim, quando você entra, depois dá uma olhada nessas porcarias de mensagem. Não faz sentido nenhum. Mas tá bom, já peguei a manha aqui. Eu dou cada bloqueada rápida que você não tem noção. Bom, o cara chegou aqui, pronto, vai virar diversão. Mas o Norris, em 6 voltas, o cara fez a corrida dele. Porque, olha aí, ô Antônio. Olha onde eu tô. Você tá em Indianápolis? Indianápolis. Mas e você estava... Eu tava andando no Indy de 2 lugares, porque eu sou fominha que nem você. Me chamaram, eu vim. E tipo, você levou assim pessoas que conhecem, que não conhecem, como é? Eu levei todo mundo que andou, nunca tinha andado na vida. Então foi muito legal. Eu tava falando isso, né? É legal uma coisa que pra gente é super natural e você vê a cara das pessoas no capacete, assim, você olha pelo espelho, você sabe disso que você levou sua família no Fórmula 1 de 3 lugares, né? Então, quer dizer, foi muito legal. Eu levei 25 pessoas para andar hoje. Caramba! E é oval ou... Oval, mano. 200 milhas por hora. 360. Mas tipo assim, qual que é tem alguma regrinha ou você manda o sapato, o carro é bem equilibrado? Como não, é? o carro... Eu vou, você me desculpa, eu não sento atrás de você num trem desse aí, mas nem a pau. O carro
O carro, ele é equilibrado e ele tem um limitador de não passa de 200 milhas, ele para, entendeu? Ó, aliás, vamos fazer uma aposta? Vamos fazer algum tipo de aposta. A gente faz aqui para o nosso público, para eles verem, as pessoas que sabem que a gente se gosta, que seguem as nossas brincadeiras. Vamos fazer uma aposta, eu e o Tony, que daí, assim, se eu perder, eu ando de drupa com você. O que você acha? Você sabe que eu sou um bom perdedor. Se eu perder, eu vou ter. E se eu perder? Eu preciso saber o que vai sobrar para mim. É. Ó, o Tauro tá aqui falando se esse teu Corolla aí tá bom aí. Ó. Meu Corolla cresceu um chifre nele, velho. Eu não sei o que aconteceu. Ó, mas é que lá nos Estados Unidos, o presidente, você vai me desculpar, nos Estados Unidos você precisa mandar ele só anda com um carro gigante, com um busão, entendeu? Então você manda para ele lá um Corolla. Na verdade, se mandar a Toyota eu uso. O problema é que aqui os caras me deram, eu ando de McLaren e tal, não tô contando vantagem. É aí carro da firma. Carro da firma, cara. Você já foi humilde, hein? Já o golzinho a ar que eu tinha, você lembra? Ó, vamos falar sério, só uma coisinha. O Gil você chegou a assistir um pouquinho? Não, cara, eu cheguei agora, atrasadaço, porque demorou pra caramba lá. Tá. Então, o Gil, eu perguntei bastante coisa para ele, e aí eu falei da relação com ele, com a Fórmula 1, e a mãozinha que ele colocou, que, querendo ou não, foi o momento em que, pum, o negócio explodiu, né, para fazer o carro, né, andar. Então, eu queria saber de você, desde que você começou a ter esse teu papel na Fórmula Indy com a McLaren, o que você pode ajudar? Porque, assim, as pessoas me perguntam, Rubens, por que você não se envolve com a Fórmula 1, com alguma coisa? É que eu gosto demais de guiar, e eu sei que você também. Mas toda a sua experiência, a sua dedicação e amor, o que você conseguiu fazer que o carro, essa última corrida, por exemplo, estava sensacional, estava quase ganhado, entendeu? Foi problema de largada. Você vai entender bem o que eu vou te falar, mas eu vou tentar explicar para o público que às vezes não entende. Na verdade, você, o Gil, eu nunca sentei lá, nesse tempo todo que eu estou trabalhando, com o engenheiro e falando assim, olha, a mola do teu carro está errada. A gente fica de fora, eu fico de fora, observando e tentando direcionar os caras se os caras não se perderem, porque é um olho a mais, você não está tão envolvido como na relação engenheiro-piloto, naquela adrenalina, e a gente vai, eu fico no timing stand ali no pit, cada treino eu fico em um carro e no final do dia a gente conversa. Na corrida, a gente quase ganhou com o Felix, foi o carro que eu estava fazendo a estratégia junto, a gente melhorou o carro, foram duas corridas, tinha uma corrida no sábado e uma no domingo, mas o meu papel é ficar apagando fogo, quando o piloto está muito... tá puto, o carro tá ruim no rádio, aí o engenheiro fica nervoso, aí eu entro no rádio e falo, gente, calma, ó, porque aconteceu isso. Quando o estrategista fala assim, nossa, ele tá perdendo 5 segundos por volta, porque, sei lá, o Felix tomou um passão e aí perde um pouco de momento no oval, você precisa de 2, 3 voltas para recuperar. Os caras não têm essa visão. Aí você fala, gente, calma, você vai ver. Aí ele volta, ó, não precisa entrar agora, porque ele tá num ritmo bom. Olha, ele vai pegar o retardatário, é melhor parar 2 voltas antes que nós vamos ganhar 3 posições que os caras vão... Eu fico apagando fogo, isso durante a corrida. Fora a corrida, eu estou na oficina 3 vezes por semana, eu sou encarregado de novos projetos, tipo, quem que a equipe precisa de um mecânico novo, do engenheiro novo, quem são as pessoas, passar a lista para a galera para ver quem que a gente pode contratar, os pilotos também, a gente tem aí uma posição um pouco difícil esse ano, não sabe se o Palu vem, se não vem ainda, porque tinha um contrato, o Felix talvez não vá ficar, então a gente está tentando, vamos ter 1 ou 2 vagas na equipe, então eu também sou encarregado nessa parte de dar sugestões, fazer... Ixi. Entendi. E agora, o cara me deu uma ideia boa aqui que eu li. Ele falou, se você perder a aposta, qualquer que seja a aposta, para eu fazer uma volta rápida com o ninho, com a escada no teto, mas você vai na escada.
Ó, bom, então beleza. Tá feito, não tem problema, eu vou. De capacete eu vou. Agora eu quero saber qual vai ser a aposta. Precisamos fazer a aposta. Vamos pensar. Mandem sugestões nas nossas redes sociais e a gente vota. Gente, mas assim, não vem muito pesado, porque eu vou andar na escada em cima do a gente Uno, não vem aceita. pesado. Não faça uma aposta muito pesada, porque a gente aceita. Esse que é o problema, entendeu? A gente meio que... A gente é fácil nesse sentido, assim, a gente gosta de uma aventura, então eu e o Antônio é uma coisa meio... Quando você chega para o Brasil, você não vê a hora de andar no Velocitar? Porra, cara, eu não vejo a hora de andar no Velocidade, a gente ainda tá... Eu não vejo a hora de saber do Maurício e da equipe se a gente conseguiu resolver aquele nosso problema de câmbio, que até semana passada estão trocando tudo, desmontaram o carro inteiro, é uma saga. Eu tô chegando aí quarta de manhã e a gente... Vou direto para a oficina, que a gente tem a reunião que a gente faz, que vocês fazem antes também e tal. E quinta estamos no Velocitar. Eu fui lá semana passada, o teu carro estava desmontado. Eles estavam mandando o motor, acho que era para JL, né? Tinha coisa do câmbio também mandando para um lado ou para o outro. Eles estão atrás desse assunto porque acharam que era simples, mas mudou o motor e continua igual, né, cara? Não, então, mudou, acho que é uma coisa eletrônica, mas ninguém acha o que é. Quer dizer, não é que você consegue plugar o computador e falar, é ali. Ele não sabe se é um chicote, se é uma interferência de alguma coisa. Infelizmente, tá complicado, mas eu tô com fé que dessa vez vai resolver. para vocês saberem, o Tony está com um problema, né? Acho que as duas últimas corridas ele teve um problema de baixar a marcha e às vezes tinha que fazer como se fosse um blip, né? Dar A moda uma pegada, antiga. a moda antiga tal. E assim, o pessoal está trabalhando muito duro da equipe, mas não acha o que é. Então, bem como toda a Stock Car. Então, é uma saga que a gente espera ter resolvido. Tem aí muitas coisas que estão fazendo nos carros lá. Eu espero que dê resultado. Você chegou a ver a corrida de Fórmula 1? Opa, assistimos inteira. E aí, o que você achou? Porque eu estava, antes de você entrar, eu contei aqui que o Norris fez a corrida dele, o 7º lugar dele se deu em 6 voltas, quando começou a dar uma pingadinha, e como ele tinha mais arrasto aerodinâmico, isso faz com que o carro melhore muito nas curvas, mas ele não tinha reta. Então, quando o cara, por exemplo, dá uma tiradinha no Rouge, porque está começando a molhar, ele fazia lacrado e aí ele voltou a ganhar o tempo nas retas e ele andava muito nas curvas, né? Então, ele deu uma sorte, assim, digamos, logo antes da troca, de acelerar neste momento, mas ele foi muito eficiente, né? Foi dessa forma também que você viu? Não, com certeza. A gente sabia que Spa, eu tinha falado com o Gil até, não ia ser tão bom. Na sprint a gente até estava bem, mas a gente se deu bem também de novo. Porque aquela chove não molha, tal, classificou. Mas ele estava morto na corrida, né, Ru? Ele estava 15º, 17º. A hora que deu aquela garoada, o carro realmente é um carro que... E isso é uma coisa que, assim, para quem não está lá dentro é difícil de entender, mas é o que você falou, o carro tem muita pressão aerodinâmica. Então, vão ter algumas pistas que são pistas de alta que não vai funcionar. Entendeu? Então, realmente, eu acho que a gente deu muita sorte. Aquelas coisas de corrida, né, Ru? Que realmente tem que ter sorte de ver. Oi, voltou. O cara tá falando aqui, o Tony tá velho, hein? É que assim, gente, vocês não sabem o que é andar no oval. Eu sempre falei para ele, o Tony, primeiro que ele não vai na Dona Talula, que eu já falei para ele ir. Segundo que ele anda, ele fica andando no oval, que, meu, é desse tamanho assim, ó, da parede, e toda hora ele faz assim, ó, você imagina, ó, ai, vai bater. Então, aí ele fica todo assim, ó, todo... Não, vocês não usam esse filtro, o filtro Papai Noel? A minha barba é preta. Ô, menino Tony,
eu acho que é isso. Eu queria muito falar com você sobre essa coisa de Fórmula Indy, mas o pessoal, quando a gente está junto, o pessoal fica querendo que a Não, gente faça palhaçada. eu já aposentei de Fórmula Indy, deixa esse negócio para lá. O ano que vem, você acha que não existe chance de você fazer as 500 milhas? Não, chance Duvido, cara. sempre tem, mas agora eu trabalhando, eu sou funcionário da McLaren, então só se for na McLaren, eles não vão deixar eu correr em outra equipe. Não, com certeza não, mas aí, puta, também se estiver bem, pega um sexto carro, um sétimo carro, não custa nada. Eu não vou dizer não, mas por enquanto o Kyle Larson vai, mas vai que ele não faz um teste bom e Vai sei lá. aqui. Ó, vou falar para vocês que estão nos seguindo, que gostam do lado da Fórmula 1, perguntem, tem alguma coisa que vocês queiram saber da Fórmula 1? Que o Tony também viu a corrida, aparece aqui. O cara acabou de fazer uma pergunta e eu vou falar para você. Quem foi o culpado entre o Piastri e o Sainz, na sua opinião? Ali foi o Piastri. Você acha que ele foi audacioso? Assim, na verdade, o Sainz perdeu a freada e foi para dentro. E foi para dentro. Mas é aquela coisa, se o Sainz não perde a freada, o Piastri ia estar literalmente lado a lado, porque ele ia ter freado antes. Mas com isso deu a vantagem para o Sainz. Então, o Piastri ficou na metade do carro, entendeu? E aí se espremeram. Eu acho que a culpa foi meio a meio ali. Não vou falar que é só do Piastri. Não, assim, poderia o Piastri ter freado um pouco antes, sem dúvida. Mas, na minha opinião, se o Sainz não perde aquela freada e vai para dentro, porque daí ele teve que desviar da McLaren que estava por fora. E aí, portanto, ele jogou o carro do Piastri para dentro, que deu na parede. Foi uma pena, mas... Agora, o que é frágil esse Fórmula 1? Não, o Fórmula Indy bate, isso aí não tinha acontecido nada na Indy, né? Pois é. Entendeu? É outra tecnologia, né? É a tecnologia de bater e desmontar, né, cara? Então, desmonta. Que, na verdade, a Indy, a gente tem todas as batidas que envolvem, às vezes, de bater a roda e não quebrar, acaba quebrando o dedo ou a mão do piloto, que é uma coisa ruim, que a Fórmula 1 é o positivo, entendeu? Bateu ali, o impacto vai todo na suspensão e no pneu do que na mão do piloto. O Regi está falando que é 55% do Sainz. Eu também achei, sabia? Eu acho que o Sainz, da forma como estava, ele poderia ter achado que ele teria que frear um pouquinho antes. Numa dessa, uma curva de 180 graus como é a La Source, você não, assim, principalmente quando você está lá atrás, você se colocar por dentro, passar duas fileiras, passar 4 carros, é uma coisa. Agora, quando você está na frente, tendo um Eau Rouge diretamente na tua frente, que você pode pegar o vácuo e fazer, não tem muito o que fazer. Então, você diria que uma Ferrari estaria olhando para quem agora? Se ele deve ter um contrato um pouco mais longo com o Sainz, mas você acha que eles deveriam ligar no meu telefone? Você seria dessa... Estão perdendo tempo, já tinha que ter ligado antes. Só para acertar o carro. Se fosse eles, eu te contratava, Rubens. Olha, não sei se você vai guiar, mas vem testar aqui em Fiorano daquele jeito para botar esse negócio. Só de testar já estava bom. Isso. Olha, para quem não sabe, o Regi tá na linha, mas a internet dele não está pegando muito legal. Ele não está em São Paulo, ele foi fazer uma palestra em Recife e, portanto, ele está só assistindo. Se vocês quiserem, façam perguntas para ele. Foi um fim de semana de muita alegria para o automobilismo brasileiro, com a vitória do Enzo e com a vitória do Caio Collet, que a gente sabe o quanto esse menino anda, o quanto que ele merece estar na Fórmula 2 o ano que vem. Ele, comparado com a maioria dos pilotos, eu sei que ele teve um ano passado de Fórmula 3 muito difícil, mas ele é um menino de muito talento. E o Enzo, ele, quando tem certas situações que a gente fica olhando, mas a estratégia daqui, a estratégia de lá, às vezes não ajuda. Mas ele tinha velocidade durante o fim de semana inteiro e conseguiu grandes resultados, se bem que no domingo nem tanto, né? Eu acho que ele andando ali em terceiro, a gente esperava que ele subisse no pódio, mas é uma pena. Então, é isso, né? Você também acha? Não, concordo. Acho que
E de novo, né? O Enzo também ganhou a corrida no sábado, foi assim maravilhoso, mas às vezes é difícil e é muito fácil a gente julgar de fora, né? Sempre na segunda-feira todo mundo tem a solução quando as coisas acontecem errado no domingo, né? Então, mas assim, cara, o Brasil tá super bem servido, mas eu ainda acho difícil, não sei qual a sua opinião, mas acho muito difícil a gente ter um brasileiro na Fórmula 1 ano que vem. É difícil. Eu acho que a situação do Drogovic tava muito mais assim, quando quase ele correu no Bahrein, foi muito forte, né? E daí depois se é tão bom quanto a tua última corrida, não tem jeito, então fica para lá. Eu vi muita gente falando entre Fórmula E e Fórmula Indy. Se você pudesse opinar para o Drogovic o que ele deveria fazer, o que você acha que ele deveria fazer? Mas tá falando com a pessoa errada, vai ter que ser para mim Fórmula Indy. Mas eu acho. Mas eu digo para ele aparecer para o mundo, mais do que... É difícil falar, né, porque você vai pensar que aí seria, acho que Fórmula E, porque está na Europa, está mais perto do pessoal que está olhando. Infelizmente, eu não acho que os caras da Fórmula 1 respeitam muito a Fórmula Indy. Assim, de vez em quando você já viu, o Colton Herta já não vai mais. Aí você pega o Palou, que está em alta ganhando tudo, mesmo assim os caras ainda... Então, se for pensar dessa maneira, eu acho que a Fórmula E, para ele, se ele quiser realmente correr de Fórmula 1, eu acho que seria mais perto, porque está na Europa, o pessoal está vendo mais. Tá? Sim, o Regi falou que o Enzo foi P1 e P3, foi isso, exatamente isso, é por aí. Eu acho só que se a Fórmula E ela tem um outro tipo de pegada, então ele pode aparecer, mas eu não sei se daí ele teria volta para a Fórmula 1. Se ele andar e ganhar na Fórmula Indy, muito provavelmente ele tenha mais chance de ser visto para voltar na Fórmula 1, porque é um carro num modo não parecido de guiar, mas é a moda antiga, digamos assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que a Fórmula Indy não anda com o volante hidráulico, cara? Por que eles continuam tão... Assim, é algo que não gastaria muito para se fazer uma evolução, né? Sendo que todos os carros de rua hoje têm. Então, por quê? Na verdade, o chassi tem um problema de espaço muito grande e dizem os caras que não conseguem colocar um sistema que vai ser que a gente consiga encaixar onde é a caixa de direção em termos de segurança, porque fica perto do pé, joelho, aquelas coisas. Eu não sei te dizer se isso é uma desculpa, porque eu não sou engenheiro, não sei nem o tamanho que é uma caixa de direção hidráulica, entendeu, Ru? Mas é uma coisa que eu não sei também se os caras acham que é uma diferença que eles têm, que eles querem ter como categoria, e eu até hoje não consegui entender, porque com tanta tecnologia, a gente está indo para os motores híbridos também, quer dizer, não tem porquê. Mas já vai vir um carro novo aí, que eu acho que aí já vai ter. Mas no ano que vem, com certeza não. Entendi. Bom, tá bom. Você sabe que eu te amo. Esse fim de semana, sim, infelizmente você não vai poder ficar no motorhome para dormir. Também tem 60 pessoas correndo na família? Tem o Dindo. O Dindo vai correr, vai correr lá de Fórmula 4, então. Mas você fica puxado. Pois é, eu vou falar. Gente, é o seguinte: vocês não sabem da história. Primeira vez que eu fui no Velocitar, Eduardo Souza Ramos, dono da pista, junto com o Giga, tal, falou para mim assim: gente, fica aqui na fazenda, super legal, nós vamos te... Cara, fazenda maravilhosa, fiquei lá dentro. Passei o tempo inteiro no motorhome do Rubens. Nunca mais me convidaram, agora tem que dormir no hotel no meio da cidade lá. E o motorhome do Rubens lotado, não tem onde dormir. Não tem onde dormir. É isso. Ai, meu pai do céu. Ó, eu vou fazer um resumo rápido. Você me fala aquilo que você acha também. Red Bull, Verstappen imbatível, realmente imbatível. Uma coisa, no primeiro pneu, o Pérez tinha ritmo para ele, depois que trocou o pneu, ele praticamente com a inteligência dele, ele deve ter falado para mudar a calibragem, deve ter parado o problema dele, porque ele ganhava no primeiro pneu tipo 2 décimos, no segundo pneu ele ganhava tipo 6, 7.
acabou o negócio, certo? A McLaren, infelizmente, no domingo nós perdemos o Piastri logo do começo. A Mercedes, nós vimos uma melhora assim muito grande do Russell da classificação para a corrida, mas o Hamilton ficou ali, não tinha tanto ritmo, eles ainda sofrem com velocidade na reta. A gente tem que falar que a Ferrari tem a traseirinha muito solta, então foi bom ver o Leclerc andando, mas o Sainz tá perdendo tempo. A Alfa Romeo, eu já falei dela, ela na chuva não andava nada, no seco deu uma melhorada, mas não andava nada. A Williams anda muito na reta e tem um Albon andando muito bem, mas a gente viu também como é que chama? O Sargent, eu fico brincando com o nome dele, não vou falar porque as crianças vão dar risada. Eu fico brincando que ele parece um piloto que andava de Fórmula Indy, e aí às vezes eu dou um branco. Mas depois você me conta. Tá, o Sargent, a gente já foi na casa dele uma vez. Não vou lembrar. Aí, o Sargent tá numa constante melhora, andou muito rápido, mas o carro era um rocket ship. A gente fala quando o carro anda muito na reta. As duas Alpine melhoraram na corrida, mas sofreram muito. Para mim, a ultrapassagem do fim de semana foi do Ocon em cima de uma AlphaTauri por fora na entrada lá de cima. A AlphaTauri, para mim, também foi a melhor corrida do Tsunoda, que andou muito forte, mas é um carro muito limitado. Então, o Ricardo também ficou limitado, desde ele na corrida andando melhor que andou na classificação, mas meio limitado. Mais ou menos isso. É por aí? Tá certíssimo. Quem sou eu para discutir de Fórmula 1 com você, pelo amor de Deus. Vamos fazer um podcast falando das coisas? Eu e o Rubens, a gente está nesse processo, mas uma hora sai. A gente quer fazer um podcast. O Rubens já até fui num podcast grandão aí, soltou-lhe uma lá que eu quase caí da cadeira. Eu falei, esse é meu irmão, tá certo? Mas essa é a ideia. Eu tenho certeza que nós vamos dar risada pra caramba. A gente tem que me falar uma hora que você estiver no Brasil, para a gente fazer do mesmo local, fazer uma Fórmula 1 juntos. Botar uma live e ficar falando o que a gente gostaria de fazer. Grande Prêmio do Brasil, eu tô aí, vamos. Mas aí eu tô na pista também. A gente vai ter que fazer. A gente faz na pista, se toma ban, toma multa. Mas é uma boa. Eu acho uma boa isso. Vai ser expulso. Então, beleza. Bom, tá bom. Gente. Obrigado. Dá um beijo nas crianças, um beijo na Roaring e eu te vejo quarta-feira. Quarta-feira eu durmo já lá no Velocitar, se você tiver. Eu não tenho onde dormir. Eu vou dormir na quinta, eu chego. Então tá bom. Beijão. Vou dormir no Toyota. Tauro, leva o travesseiro, que eu vou dormir no GR. No GR. Dá um beijo. Tchau, valeu. Valeu, meu povo todo. Muito obrigado por estarem com a gente. Eu peço perdão mais uma vez que o Regi fez uma palestra, tentou entrar, a gente não conseguiu, a internet dele não estava legal, foi uma pena a gente não contar com o Regi. Hoje contamos um pouquinho com a participação dele aqui. Regi, você é sempre meu convidado lá no Motorhome, estamos juntíssimo. Para você que não assistiu, a live fica aqui gravada. Falamos com Gil de Ferran e Tony Kanaan. Um beijão, até a próxima Fórmula 1 no Batendo Roda. Valeu!